Olá, bem-vindos a mais uma das nossas conversas de exploração. Hoje o tema é bem específico. A gente vai mergulhar na essência, nas responsabilidades do chamado pastoral. E para isso, vamos usar como base um material bem interessante, um sermão preparado para o Dia do Pastor, com o título Chamado para Cuidar. Exatamente. É um texto, que se baseia numa passagem bíblica bem conhecida, Atos capítulo 20, versículo 28. É aquele momento, o apóstolo Paulo se despedindo dos líderes da igreja de Éfeso e dando instruções bem diretas para eles. E a nossa ideia aqui é justamente essa, tentar entender as ideias principais desse sermão sobre o que é ser pastor, Tudo a partir dessa passagem. O título já diz muito, chamado para cuidar, já dá o tom. Sem dúvida. E é um tema relevante, viu? Porque, mesmo para quem está de fora, entender como diferentes visões, como essa do sermão, abordam liderança espiritual, cuidado com a comunidade, ajuda a gente a sacar melhor essas dinâmicas, Excelente ponto. Então vamos lá, vamos abrir isso. A passagem central, Atos 20, 28. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Já foi dito, Paulo falando com os líderes, os anciãos lá de Éfeso. O que chama atenção primeiro nesse versículo, pensando na análise que o sermão faz, olha, o sermão dá o peso, muito grande para aquela primeira parte. O Espírito Santo vos constituiu bispos, sabe? Não é tratado como algo protocolar. Pelo contrário, a ênfase é toda na origem divina desse chamado. A visão ali é que essa liderança não é só uma escolha humana, organizacional. É uma nomeação do Espírito Santo mesmo. Com autoridade, com responsabilidade espiritual vinda direto dele. Isso já estabelece um tom de seriedade, de algo sagrado para a função, E isso vai permear todo o resto do sermão. Entendi. Essa base na nomeação divina é forte mesmo. E como o sermão parte daí, parece que constrói a responsabilidade em cima disso, Qual é o primeiro degrau, digamos assim? Isso, ele organiza de forma bem lógica, começando pelo próprio líder. O primeiro ponto principal vem daquela ordem inicial de Paulo. O chamado é para cuidar primeiro de si mesmo. Ou seja, olhai, pois, por vós. A ideia central ali, no texto, é que a primeira área de cuidado do pastor é a sua própria vida espiritual, sabe? A relação dele com Deus. Curioso começar por aí, Antes de falar do rebanho. Por que essa prioridade no autocuidado segundo o sermão? O sermão justifica isso de um jeito bem prático e espiritual ao mesmo tempo. Ele usa, por exemplo, aquela analogia de Jesus, que sempre se retirava para orar, para ter comunhão com o Pai, mesmo com tanta coisa acontecendo. Ah, sim. O texto coloca isso não como um luxo, mas como um modelo fundamental. O argumento é que a vitalidade do ministério, para ele ser frutífero, como diz o sermão, depende diretamente dessa nutrição espiritual pessoal. Fala de ter um coração renovado pelo Espírito. Isso seria a condição para poder servir os outros de verdade. Sem essa fonte interna, o cuidado externo ficaria, vazio, insustentável. Faz sentido. Mas aí entra a prática, A vida do pastor muitas vezes é uma correria, com muita demanda das pessoas. O sermão toca nessa tensão. Como ele sugere manter esse cuidado pessoal no meio da pressão? Ele não detalha o como fazer na correria, mas ele reconhece essa tensão sim. Ao insistir na necessidade do autocuidado, ele já está apontando para o desafio que é equilibrar as demandas externas com essa necessidade interna, que é básica. A implicação é clara. Se o pastor negligencia a própria vida espiritual, não é só um problema pessoal, isso compromete o cuidado que ele oferece para o rebanho. Entendo. O ponto-chave que o sermão parece destacar é a interdependência. O olhar por vós não é egoísmo, é preparação essencial, é a condição para poder olhar pelo rebanho. É tipo um ciclo, Cuida de si para cuidar melhor dos outros e isso exige mais cuidado de si. Essa ideia da interdependência ajuda a entender a ordem, sim. Então com essa base do cuidado pessoal, o foco do sermão vai para fora, imagino eu.
qual o próximo passo? Exato. Depois de firmar essa necessidade do cuidado interno, aí sim o sermão avança para a responsabilidade externa. O segundo ponto principal é: o chamado é para cuidar do rebanho de Deus. Isso vem da sequência do versículo, e de todo o rebanho. E aqui o sermão faz uma distinção que ele acha crucial. A igreja, o tal rebanho, não é do pastor, pertence a Deus. O pastor é descrito ali como um servo e cuidador, tipo um administrador, não o dono. Essa diferença entre cuidador e dono parece central na visão deles, né? E o que isso implica na prática para o pastor, segundo o sermão? Muda a responsabilidade. Muda tudo, né? Quando se enfatiza que a igreja é de Deus, como o sermão faz, isso tem várias consequências. Primeiro, dimensiona a responsabilidade. Poxa, você está cuidando de algo que é de Deus. Exige um zelo enorme, fidelidade. Mas por outro lado, e isso é interessante, pode até trazer um certo alívio. Porque o peso do sucesso final não está nas costas do pastor como se fosse um negócio dele. Está na fidelidade dele como administrador. O sermão detalha que esse cuidado se mostra como? Através de amor pelas pessoas, oração constante por elas, um serviço com compaixão, refletindo o caráter do dono do rebanho. E o sermão parece querer reforçar muito o valor desse rebanho para Deus, né? Usa aquela frase fortíssima: cada ovelha foi comprada com o sangue de Cristo. Essa intensidade toda, como ela se reflete nas tarefas práticas que o sermão descreve para o pastor, com certeza não é só administrar. Com certeza não. Essa frase, resgatou com seu próprio sangue, é talvez o ponto mais teologicamente intenso do sermão sobre o rebanho. Ela sublinha o custo infinito na visão cristã, pago por cada pessoa da igreja. Isso dá um valor, assim, imenso a cada um. E, claro, torna a tarefa de cuidar deles algo muito sério, muito digno. Não é só um trabalho, é zelar por um tesouro de Deus. E para ilustrar ainda mais o tipo de cuidado que essa preciosidade exige, o sermão até usa uma citação de Ellen White no finalzinho. Ah, interessante. Qual citação e como ela amarra com essa ideia do cuidado zeloso? A citação diz algo como: o verdadeiro pastor terá um cuidado terno e amoroso pelas ovelhas. Ele se identifica com Cristo em abnegação, em bondade e em amor, pelas almas por quem Cristo deu a vida. Essa citação funciona como um espelho do ideal que o sermão está pintando. Reforça que o cuidado não é só gerenciar, é relacional, é emocional, é sacrificial. Fala interno, amoroso, abnegação. Entendi. E o ponto-chave, ela conecta esse modelo diretamente ao exemplo de Cristo, que deu a vida pelo rebanho. Então a citação não é só um enfeite, é uma ilustração forte do padrão de cuidado que o sermão defende, baseado no valor do rebanho. Essa conexão com o exemplo de Cristo pela citação realmente sublinha a natureza sacrificial, amorosa do cuidado que se espera. E isso meio que já leva para o terceiro ponto do sermão, né? Sobre a atitude no serviço. Exatamente. O terceiro pilar que eles tiram da parte final do versículo para apacentardes, ou seja, guiar, cuidar a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue, foca no jeito de fazer isso. O chamado é para servir com humildade e perseverança. O sermão liga direto o tamanho da tarefa, apacentar a igreja de Deus, e o preço pago por ela. Resgatou com seu próprio sangue, com as qualidades que isso exige. A natureza sagrada do ministério, como eles chamam, pede renúncia e fidelidade. Humildade e perseverança. Como o sermão explica ou mostra essas duas qualidades no contexto do pastor? Por que elas são tão importantes nessa visão? Bom, a humildade na visão do texto vem daquela dinâmica que a gente já falou. O pastor é servo, é cuidador de algo precioso que pertence a alguém muito maior. Essa consciência de ser administrador e não dono seria a fonte da humildade real, sabe? Para evitar ser autoritário ou se promover. Já a perseverança, ela é apresentada como algo inevitável, por causa das dificuldades da tarefa. O sermão não pinta um quadro cor-de-rosa, não. Menciona o próprio Paulo, que lá em Atos 20 mesmo lembra que serviu com toda a humildade e com muitas lágrimas e tentações. É verdade. Isso mostra que o caminho tem sofrimento, tem oposição, tem desafio o tempo todo.
A perseverança, então, é essa capacidade de continuar fiel à missão apesar disso tudo. O sermão usa esse exemplo de Paulo para mostrar que fidelidade no meio da dificuldade é o esperado, não a exceção. Mas ele dá alguma pista de como cultivar essa humildade e, principalmente, a perseverança? De onde viria a força para aguentar o tranco? Sim, o texto aponta para algumas fontes, sim. A perseverança está muito ligada a entender o valor daquilo que se cuida. A igreja resgatada com seu próprio sangue. Manter essa perspectiva do valor imenso do rebanho seria um combustível para não desistir. Além disso, o sermão sugere a dependência da força divina. A ideia é que o tamanho da tarefa e as dificuldades são maiores que a capacidade humana. Então, a perseverança só rola buscando e recebendo força de Deus, o que conecta de novo com a ideia do Espírito Santo que constituiu os líderes. Entendi. Dependência. E por fim, o sermão também menciona um motivo lá na frente, né? A esperança da recompensa de Deus, de ouvir aquele bem-estar, servo bom e fiel. Essa ideia de prestar contas e ter reconhecimento no futuro também ajuda a manter a fidelidade agora. Interessante essa tensão que o sermão descreve. Uma responsabilidade gigante, quase que esmaga, né? Mas ligada a uma dependência total da força divina e motivada pelo valor da tarefa e pela esperança futura. É complexo. Exatamente. Não é uma tarefa fácil, não é leve, é um chamado sagrado que exige tudo do pastor, mas que ele só consegue cumprir com a ajuda que vem de fora dele mesmo. Essa tensão entre responsabilidade humana e capacitação divina é um fio importante ali. Então tá, se a gente fosse resumir a essência do chamado para cuidar, desse sermão específico sobre Atos 20 e 28, quais seriam os pilares mesmo? Olha, recapitulando, o sermão organiza essa vocação em 3 pontos principais interligados. Primeiro, a prioridade total do autocuidado espiritual, o olhar por vós, como base para tudo. Segundo, a responsabilidade de cuidar com diligência do rebanho, lembrando sempre que ele é de Deus e vale muito. E terceiro, a atitude que tem que permear tudo isso, humildade, por ser servo, e perseverança fiel, que vem de entender o valor da missão e depender da força de Deus, mesmo com lágrimas e desafios. Uma estrutura bem clara e bem exigente também. E como o sermão termina? Qual a mensagem final para esses pastores? A conclusão funciona como um último chamado, reforçando as ideias principais. Ele repete com força que o rebanho é de Deus, mas o cuidado é responsabilidade do pastor. Tem um chamado direto para servir com amor, paciência, fé, qualidades que combinam com o cuidado descrito. E muito importante, ele sublinha a necessidade de ser renovado continuamente pelo Espírito Santo. Sem essa força divina constante, não daria para cumprir essa missão tão difícil. O texto termina com o desejo de que os pastores cuidem do rebanho com o coração de Cristo, resumindo bem o modelo de amor e sacrifício que o sermão apresentou. Fica bem claro depois dessa análise que a visão desse sermão é a de um pastor como um cuidador nomeado e capacitado por Deus, um servo que tem que zelar por algo muito precioso para Deus. E esse zelo começa nele mesmo e se mostra num serviço humilde e persistente. Sim, é uma perspectiva bem definida, com uma base teológica forte sobre o papel pastoral, focada nessa ideia do cuidado responsável sob a autoridade de Deus. E talvez, partindo dessa compreensão que o sermão nos deu, a gente possa deixar uma reflexão final. O texto foca muito no pastor e no que ele tem que fazer. Qual seria essa reflexão? Bom, a gente viu essa perspectiva do pastor como um cuidador nomeado pelo Espírito, responsável por um rebanho que tem um valor divino imenso. Fica a pergunta: como essa visão do papel pastoral, tão focada no cuidado, na servidão, na responsabilidade diante de Deus, como isso poderia ou deveria influenciar o que as próprias comunidades esperam dos seus líderes? E, talvez mais importante ainda, como poderia influenciar o apoio que essas comunidades dão a eles? Se a comunidade também enxerga o pastor principalmente como esse servo cuidador, zeloso do que é de Deus e não só como um administrador ou alguém com poder próprio, será que isso mudaria a dinâmica da relação?
Mudaria o tipo de suporte que oferecem para essas tarefas tão exigentes? Essa é uma ótima questão. Pensar em como a compreensão mútua desse papel, tanto pelo líder quanto pela comunidade, afeta a saúde dessa relação toda, a colaboração entre eles. Uma excelente provocação para a gente fechar nossa conversa de hoje sobre o sermão Chamado para Cuidar. Inscreva-se em nosso canal. Se você gostou deste conteúdo, compartilhe com outras pessoas. Inscreva-se agora e fique por dentro das últimas novidades.